Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou falar um pouquinho sobre as chuvas para vocês, tá bom? Aqui onde eu moro começou o período mais chuvoso do ano, né? Inclusive hoje tá até chuviscando aqui, vocês podem ver, ó, que as orquídeas estão todas molhadas, né? Porque a chuva acabou agorinha e eu já corri aqui para gravar esse vídeo para vocês para dar algumas dicas aí pro pessoal que tá começando, porque geralmente os iniciantes têm medo da chuva, porque o pessoal gosta de falar muito que a orquídea não gosta de água, que a orquídea odeia água, que se tiver água a planta vai acabar apodrecendo e vai morrer, né? Então o pessoal acha que a chuva é uma vilã que chegou para matar, apodrecer e destruir a coleção, destruir o orquidário. Muita gente acha que tem que colocar uma lona por cima para poder evitar as chuvas, porque senão as plantas vão morrer. E eu decidi vir aqui para poder acalmar vocês que estão iniciando aí no cultivo, que tem esse medo das plantas morrerem e apodrecerem por conta da chuva, né? Por causa da chuva, e aproveitar para contar para vocês como que eu comecei a cultivar as orquídeas e os primeiros problemas que eu tive, tá? Com as chuvas. Então, antes de a gente iniciar o vídeo aí, antes de eu começar a dar essas dicas para vocês de como vocês vão fazer as plantas se desenvolverem ainda mais, né? Se desenvolverem ainda melhor nesse período chuvoso do ano aí, antes de a gente iniciar, quem não é inscrito, vai se inscrevendo aqui, clique nesse botãozinho vermelho de inscrever-se, ativa o sininho de notificação, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, tá? Seu amigo aí ou sua amiga que está começando a cultivar, que está com medo, que é a primeira planta, compartilhe esse vídeo com ele que eu tenho certeza que vai ajudar bastante e bora pro tema de hoje. Então, gente, o pessoal que acompanha o canal aqui já há algum tempo, eu creio que eu gravei um vídeo falando um pouquinho sobre o cultivo das orquídeas no período chuvoso, bem lá no início do canal, só que eu me senti na obrigação de voltar aqui, né, a tocar nesse assunto, a tocar nesse ponto, porque de lá pra cá, muita gente chegou no canal, né? O canal cresceu bastante, eu agradeço muito vocês por isso, né? E então eu tô aqui mais uma vez para dar as dicas para vocês do cultivo das orquídeas na chuva, tá? No período mais chuvoso do ano. Para começar, pessoal, essa ideia aí que orquídea não gosta de água, isso é a maior mentira que tem, tá bom? Porque se a orquídea não gostasse de água, a gente poderia amarrar ela num tronco e largar ela aqui sem molhar, sem nada, que ela ia se desenvolver, né? Então a orquídea gosta sim de água, só que eu sempre falo para vocês que elas não gostam nada em excesso. Se o substrato ficar encharcado, se tiver contato ali com água sempre nas raízes, vai abafar as raízes, vai apodrecer, a planta vai adoecer, vai ficar fraca e vai acabar morrendo, né? Então, a primeira coisa que vocês têm que observar nesse período chuvoso, né, nesse período mais chuvoso do ano, é o substrato que vocês usam, tá? Porque o substrato vai definir muito o sucesso de vocês no cultivo ou o fracasso. Quando eu comecei a cultivar as orquídeas, eu comecei a cultivar no chip de coco, tá? Na fibra de coco. Uma coisa que eu aconselho vocês, nunca planta orquídea nessa fibra de coco, nesse chip de coco, que isso é a maior tristeza que tem no mundo, vai matar as plantas tudo, tá? Tomem cuidado com isso, principalmente quem tá começando, não plantem em fibra de coco, tá bom? Então, eu comecei a cultivar na fibra de coco, eu não entendia nada de orquídea, comprei algumas phalaenopsis, alguns denfalus, né? E fui cultivar. Plantei em vasinhos ali, né, uns vasos enormes, né? Uma coisa que a gente não pode, o pessoal que está começando aí, que a gente não pode fazer é plantar uma orquídea em um vaso gigante, né? E eu não entendia nada, plantei, coloquei na fibra de coco e eu comecei o cultivo num período mais seco do ano, né? Pode até ser seu caso aí, que você começou o cultivo aí nesse período, nesses meses anteriores que não são muito chuvosos, né? Pelo menos aqui onde eu moro, tá? É bom falar que aqui onde eu moro, que é desse jeito, aí onde você mora o clima pode ser totalmente diferente, mas as dicas vão servir para todos vocês. Então vamos supor, eu comecei, né, na verdade, o cultivo nesse período mais seco do ano, então eu controlava todas as regas, eu controlava quanta umidade cada planta recebia. Eu não tinha muita noção de umidade, de nada dessas coisas não, mas as plantas estavam indo, tá? Não estavam se desenvolvendo, não era aquela coisa de, nossa, meu Deus, tá linda, maravilhosa, mas pelo menos não estava morrendo, né? Na verdade, elas estavam morrendo aos poucos, mas não estavam morrendo tão rápido. E eu fui levando esse cultivo até que começou a chover.
que foi o pior período que teve para o cultivo, né? Para o meu cultivo no início, porque eu não entendia nada, e aí começou a chover e ficava chovendo por uma semana inteira, e como ela estava plantada na fibra de coco, aquilo mantinha muita umidade. Então o que, que aconteceu? As plantas começaram a apodrecer as raízes, a apodrecer brotos e acabaram morrendo aí, grande parte delas. Se eu não me engano, eu acho que eu tenho duas ou três que sobreviveu a esse período aí mais triste do meu cultivo, né? Mas assim, por que que essas plantas morreram? Exatamente por causa do substrato, tá? Então eu não aconselho vocês plantarem em tipo de coco, em fibra de coco, vocês que estão começando, tá? Você que já tem experiência aí já é outro assunto, você sabe aí qual que é a umidade certa e tudo mais, tá? Mas eu falo para os iniciantes, para quem está começando agora. Então, uma coisa muito importante, por isso que eu falei, é o substrato, porque como as plantas começaram a morrer, eu comecei a ver os substratos alternativos. Então, assim, as plantas minhas que estavam plantadas nos vasinhos com o chip de coco morreram, né? As que estavam plantadas nos troncos não morreram, elas se desenvolveram ainda mais nesse período, né? Então eu comecei a plantar em troncos, eu comecei a plantar no carvão e foi aí que eu tive um resultado muito bom, um resultado excelente aí com as plantas, porque o carvão é um substrato, para você que está chegando agora, eu cultivo as minhas plantas no carvão puro. Ele é um substrato que não mantém muita umidade. Então, o que que mata a orquídea? Muitas das vezes não é nem o substrato, mas sim a umidade que tem dentro do substrato, a umidade que fica parada ali dentro, que acaba abafando as raízes e apodrecendo essas raízes, tá? Então, o pessoal que cultiva em troncos, o pessoal que cultiva no carvão, seguindo as minhas dicas, no período chuvoso não precisa ficar com medo, porque as plantas não vão morrer. Pode chover durante uma semana inteira, que o carvão ele vai secar bem rápido, entendeu? Ele não mantém umidade. Ele não vai manter umidade demais ali no meio, ele não vai abafar as raízes e, consequentemente, a planta não vai morrer. Ela vai se desenvolver muito melhor, né? Por que que eu falo que ela vai se desenvolver muito melhor? A água da chuva, gente, tem nutrientes essenciais para o crescimento das plantas. Vocês podem até observar, no período mais seco do ano, que você está só molhando com a água da torneira, normal, a água da mangueira. Molhou as plantas, molha direto, né? Sempre seguindo aí a sua frequência de regas, você pode ver o desenvolvimento delas. Não é tão rápido. Quando começa a chover, você vê uma diferença, às vezes até na coloração das folhas da planta, você vê a diferença. Por quê? Porque tem vários nutrientes, né, que vai ajudar a planta a se desenvolver. Então, uma das melhores águas que tem para as orquídeas é a água da chuva, né? Então, o período chuvoso ele é essencial para o bom desenvolvimento das plantas, né? Só que a gente tem que observar essa parte do substrato. Então, vocês que cultivam no carvão não precisam ter medo, porque as plantas não vão apodrecer as raízes tão cedo aí por conta de chuva demais, tá? Agora, quem cultiva no mix, quem cultiva com esfagno, aí vocês vão ter que observar mais isso, porque é perigoso, né, manter muita umidade ali no meio do substrato e acabar matando a planta. Outra coisa muito importante, não deixa na chuva planta que você comprou, não mudou o substrato, é o substrato que veio lá do lugar onde você comprou, né? Que eu sempre aconselho vocês trocarem o mais rápido possível e pegar essa planta e deixar ali na chuva. Vocês podem até fazer um teste. Pega uma planta que está num substrato velho que você comprou, coloca na chuva, deixa ela ali, em uma semana ela vai começar a apodrecer e vai morrer. Por quê? Porque vai manter muita umidade ali no meio. Às vezes o substrato está muito velho, entendeu? Então tem vários fungos que vai atacar a orquídea. Às vezes o substrato tem muito esfagno ali no meio, está muito compactado e acaba que vai manter umidade demais e vai apodrecer as plantas, tá? Então o substrato é a parte mais importante aí para você ter o sucesso ou o fracasso no seu cultivo nesse período chuvoso, tá? Então sempre aconselho substratos que drenem bastante a água, tá bom? Vocês podem cultivar no tronco, quem cultiva no tronco tá perfeito, tá? Não precisa se preocupar de jeito nenhum. Vocês podem cultivar no carvão puro, vocês podem cultivar na brita pura. Não quer cultivar nesses substratos? Quer cultivar no mix normal? Cultiva, mistura aí casca de pinos, carvão, brita, pode cultivar. Só que uma dica bem legal para vocês evitarem aí, né, de ter perdas no cultivo de vocês, perdas nas plantas aí, é vocês furarem os vasinhos. Quem cultiva, isso aqui já é uma dica pro pessoal que cultiva no mix, tá bom? Quem cultiva no carvão não precisa fazer isso. Então quem cultiva no mix, é sempre bom vocês fazerem vários furinhos ao redor do vaso aqui, porque geralmente ele vem com esses furinhos aqui embaixo, vocês podem colocar mais, bem mais furinhos aqui, porque com isso vai aumentar a drenagem, entendeu? Não vai ficar água empoçada, vai aumentar a ventilação nas raízes e pode diminuir aí as chances das plantas apodrecerem, tá? Então a dica aí do substrato é essa.
Então, pessoal, com isso a gente conclui o quê? A orquídea gosta sim de água, ela gosta sim de umidade, ela só não gosta de ficar afogada, encharcada, vivendo só dentro da água. Aí não funciona e não dá certo, tá? Uma coisa bem importante também são os brotos, tá? No período chuvoso aumenta muito o apodrecimento de brotos de orquídeas. Por quê? Quando ele está crescendo, quando ele está se desenvolvendo, ele forma como se fosse um copinho. Quando chove, aquele copinho meio que enche de água. Se você deixa aquela água parada ali, aquela água não seca, o substrato, por exemplo, mantém muita umidade, vai ajudar com que aquela água fique mantida ali, o broto vai acabar apodrecendo, porque ele não pode, ele não foi feito para ficar com água empoçada ali, ele não é uma bromélia, vamos dizer assim, né? Então, sempre após uma chuva, é legal vocês irem lá, pode ser que dê algum trabalho para quem tem muitas orquídeas, mas eu falo para quem tem poucas, tá? Vocês vão lá e nos brotinhos e assoprem, tá? Vai por cima assim do brotinho. Quer ver? Deixa eu explicar para vocês. Vocês podem ver aqui, ó, esse brotinho aqui, tá vendo? Então, você vem aqui, ó, e assopra ali para o excesso de umidade que tem mantido ali dentro dele sair, tá bom? Pode ir aí assoprar os brotinhos tudo que isso aí vai ajudar muito, né? A diminuir aquela umidade que tá mantida dentro deles. Vocês podem ver, olha aqui, ó. Tá vendo? Forma como se fosse um copinho. Então, se fica a água empoçada demais ali dentro e a água desce aqui para baixo, vai acabar apodrecendo ele, né? Então, tomem cuidado com isso aí. Sempre após uma chuva, observa. Se você chegar aqui e ver, não tem água demais empoçada ali não, tudo bem. Se você vê que tem muita água empoçada dentro dos brotinhos, é bom ou você virar a planta, né? Ou você vem aqui, ó, assopra desse jeito assim, tá vendo? Que a umidade em excesso vai estar saindo, tá? Não é para secar totalmente o broto, não. Só tira o excesso que tá ótimo. Depois ele seca naturalmente. E é exatamente por isso que eu sempre aconselho vocês, quando plantar Phalaenopsis, plantar mais deitada, tá vendo? Porque olha aqui, ó, acabou de chover aqui. Vocês podem ver, ó, ela tá toda molhada, né? A folhinha dela tá toda molhada, mas não tem água empoçada ali no miolinho. Não tem água empoçada. Por quê? Porque ela tá plantada deitadinha. Então toda a água que vai cair aqui, ela vai escorrer para fora, entendeu? E não vai apodrecer o miolinho dela. Então é por isso que tem aí a dica das Phalaenopsis. Outra coisa bem importante é a floração, tá? Se você quer que a sua orquídea se mantenha florida por mais tempo, não deixa dentro do orquidário ela florida debaixo de chuva, tá? Se começou a chover demais, você deixa a sua planta florida ali, quer que ela dure mais tempo. Isso não acontece, tá? Geralmente quando tem muita umidade ambiente, quando tem umidade demais nas flores, diretamente, tipo depois de uma chuva, molha tudo, né? Então isso aqui vai diminuir bastante a durabilidade. Uma flor, uma orquídea que era para ficar tipo 15 dias floridas, se ficar umidade demais, em 10, 8 dias já vai acabar a floração, entendeu? Então quem quiser prolongar as florações, coloque a orquídea num lugar que não pegue chuva. Tá bom? Evitem molhar as hastes florais, porque isso vai diminuir bastante a durabilidade delas, tá? Eu acho que, assim, de dicas sobre a chuva, eu acho que é isso mesmo. A coisa mais importante mesmo é o substrato, que vocês têm sempre que olhar qual substrato vai dar certo aí, né? Porque o pessoal que começa a cultivar no período mais seco do ano, chega no período chuvoso, às vezes perde muitas plantas por conta do substrato incorreto, né? Então, eu cultivo no carvão exatamente por isso. Mesmo eu não controlando a umidade, mesmo eu não controlando as chuvas que estão caindo aqui, a planta não vai morrer por apodrecimento. E outra coisa, toca nesse ponto também do substrato, depois de um período chuvoso, porque assim, geralmente no período mais seco, quando a gente está regando, tipo, sempre, né? De segunda a segunda, você que está regando, você que está controlando a umidade que tem ali dentro, você que está molhando suas plantas. Você vai ter uma frequência certa, né? Eu, por exemplo, aqui, como é no carvão, seca muito rápido, eu molho dia sim, dia não. Vamos supor você que cultiva em outro substrato, molha um dia sim, dois não, ou um dia sim, três não. Nesse período mais seco do ano, onde a umidade ambiente é mais baixa, vai secar rápido. Então você pode continuar nessa frequência de regas que vai estar perfeito. Não vai ter umidade em excesso, aí não vai faltar umidade também para a planta. Agora, depois de uma chuva, por exemplo, aqui choveu agora, né? Choveu hoje. Choveu bastante. O que aconteceu depois da chuva? A umidade ambiente se elevou bastante. Então subiu, aumentou a umidade ambiente. Com o aumento da umidade ambiente, a umidade que tem dentro de cada vaso vai se manter por mais tempo, né?
Então, assim, pessoal, se amanhã não chover, por exemplo, depois de amanhã eu vou ter que molhar essas plantas, não vai ter necessidade. Por quê? Porque a umidade ambiente aumentou, né? E a umidade ali nas raízes vai se manter por mais uns 2 ou 3 dias no meu cultivo no carvão. Você que cultiva no mix, molha dia sim, 3 não. Você pode deixar mais dias sem molhar até você ver que o substrato secou mesmo para você molhar novamente. Porque às vezes vocês, depois de uma chuva, aumentou a umidade ambiente, a umidade ainda está ali no substrato, você continuar com a mesma frequência de regas, você pode acabar até apodrecendo aí as raízes delas, exatamente por conta disso, tá? Vocês podem perceber que tudo depois de uma chuva fica molhado por mais tempo. E por que fica molhado por mais tempo? Exatamente por causa do aumento da umidade ambiente, tá? Quanto mais alta for a umidade ambiente, mais demorado vai ser para o substrato delas secarem. Então observem bastante aí, principalmente plantas terrestres, tá? Toma cuidado aí, tá bom? Espera secar para molhar de novo, para vocês não terem problema aí de matar a planta, de apodrecer raízes, nem nada do tipo, tá bom? Então, assim, as dicas de hoje eram essas. Eu espero mesmo ter ajudado vocês, tá? Eu achei que é bem legal esse vídeo, né? Que seria bem necessário eu falar sobre esse assunto, eu tocar nesse tema aqui com vocês, porque como chegou muita gente, a gente está iniciando aqui onde eu moro aqui, né? Na minha região aqui, a gente está iniciando esse período mais chuvoso. Eu achei que seria bem legal estar tirando essas dúvidas, tá? Então, se você gostou, curta esse vídeo, por favor, compartilhe aí com seus amigos que estão começando a cultivar, que tem medo das chuvas. Não precisa ter medo, é só seguir certinho, né, o cultivo correto, o substrato ideal, que vocês não vão ter problemas, tá? Quem não é inscrito no canal, eu convido a se inscrever clicando nesse botãozinho de inscrever-se aqui embaixo. Ativa o sininho de notificação, né? Curta o vídeo e se ainda restou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que se ficaram muitas dúvidas ainda sem respostas, eu faço uma parte 2 desse vídeo para ajudar vocês aí, tá bom? Ficou todo mundo com Deus, aguardo vocês aqui no canal amanhã em mais um vídeo sobre o cultivo das orquídeas. Tchau, tchau, gente!